Hoje o meu programa A Saúde em Suas Mãos vai começar um pouquinho mais cedo, porque a minha convidada ela tem um compromisso, então nós tivemos que antecipar a nossa live. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a Dulce Viana, que é terapeuta quântica, ela que é representante, né, dos produtos quânticos na região de Ribeirão Preto, e ela que também prepara muitos profissionais para atuarem de forma mais eficaz aí nos seus tratamentos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o diabetes, né, em especial o diabetes tipo 2, e que tem sido uma grande epidemia, e eu tenho uma afinidade muito especial com esse tema, porque afinal de contas eu sou diabética. E a minha vida só mudou quando eu tive a conscientização e mudei também o meu estilo de vida, mudei a minha alimentação para que a medicação pudesse fazer efeito. Lembrando o seguinte, que o nosso corpo não é feito de medicamentos, mas o nosso corpo é feito de nutrientes. E se nós não tivermos os nutrientes necessários, nós vamos adoecer. Nós fomos feitos do pó da terra. E tudo que existe na terra, nós somos feitos de vitaminas, de minerais, né, daqueles elementos que se encontram na terra. E é através dos nutrientes que nós podemos aí entrar em harmonia, que o nosso corpo ele vai ficar saudável. Então o excesso de algumas substâncias ou a falta dele vai nos adoecer. E eu só tomei essa consciência um pouco mais tarde, mais a tempo, porque infelizmente eu tenho visto vidas sendo ceifadas, porque o diabetes é uma porta de entrada para outras doenças crônicas e degenerativas, e aí podemos dizer a número 1 de mortes que é no Brasil e no mundo, que são doenças cerebrovasculares, né? Hipertensão, AVC, derrame, infarto, enfim, tantas doenças aí que a gente está vendo. E a porta de entrada é o diabetes. E se a gente for ver hoje, o grande problema da maioria, a gente precisa ter uma conscientização sim, de que nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa doença. Por isso, da nossa saúde, aliás, né? Da doença não. Vamos cuidar da nossa saúde. Por quê? Por isso o meu programa se chama A Saúde em Suas Mãos, que tem como objetivo trazer a conscientização da nossa responsabilidade nesse processo de ter saúde e de não adoecer. Seja muito bem-vinda, Dulce, está chegando aí, a minha convidada. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as terapias quânticas e a terapia que é voltada para o tratamento de diabetes. Ô, minha querida, seja muito bem-vinda. Estou esperando ela pedir para entrar aqui. Deixa eu visualizar. Só um minutinho. Boa noite. Vamos chegando, pessoal. Esperando ela aceitar o convite. Entrando comigo agora, minha querida. Tudo bem, Dulce? Boa noite, meu amor. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom? Que prazer ter você aqui comigo. Fiquei muito feliz, estou muito feliz com a sua presença, muito feliz de ter te conhecido, né? Gratidão, viu? É uma honra para mim estar aqui. Gratidão pelo convite. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui com você, que eu sei que você tem preparado aí muitos profissionais para atuar de uma forma mais efetiva nos tratamentos naturais, nos tratamentos quânticos, né, com a biofísica a serviço da vida. Acho que caiu um pouquinho. Hilda, boa noite, pessoal. Eu acho que a internet está um pouquinho, eu acho que caiu. Vamos ver. Caiu, mas espera um pouquinho, tá, pessoal, que ela já entra de novo. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a participação de vocês, que eu sei que vocês estão interessados em ter mais saúde, mais qualidade de vida. Ter um diagnóstico de diabetes não significa você estar condenado a... Vou passar aqui, ela tá vindo, só um minutinho, tá, gente?
Boa noite, Flávio. Sejam bem-vindos. Estou aguardando minha convidada. Entrou. Boa noite. Boa noite, Então, querida. eu vou passar a palavra para você se apresentar, falar do seu trabalho, enfim, fica à vontade. Muito obrigada, viu, Patrícia? É uma honra para mim. Você é um ser humano de luz. A gente percebe que você usou a sua história de vida para ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Muitas pessoas estão sofrendo, não só emocionalmente, mas fisicamente. E o nosso objetivo é passar a nossa experiência, tudo de bom que aconteceu conosco, né? Eu sou Dulce Viana, eu sou terapeuta quântica já há 16 anos que eu atuo nessa área e eu e meu marido, nós temos trabalhado nessa área. Boa noite, pessoal. Acho que a internet dela deve ter caído novamente, mas vamos esperar um pouquinho, que ela já volta. Enquanto isso, eu vou falando aqui com vocês que hoje o tema é muito importante. Por quê? Porque a diabetes, ela tem ceifado vidas. E vidas precoces. Nós estamos perdendo vidas em decorrência do diabetes não controlado. Então, essa é a importância desse assunto. Eu, por ser diabética, né, eu percebi a importância de uma mudança na minha mentalidade, uma mudança no meu estilo de vida, principalmente. Eu estou aqui, espera só um minutinho. Ela está voltando, tá, pessoal? Bom, voltando. Pode continuar, querida. Então, eu sou consultora e palestrante em terapia quântica. A minha função é capacitar os profissionais a dominarem a terapia quântica. É uma linha desenvolvida por médicos, são médicos que são físicos. O que é isso? Eles focam muito não só os sintomas, mas a raiz do problema. E tem ajudado muitas pessoas. Então, há 16 anos eu presto mentoria aos profissionais da área da saúde, com muita alegria, porque eu fui muito beneficiada, Patrícia, com a terapia quântica. Ô, Dulce, eu vou falar, todo mundo aqui, eu sempre falo um pouquinho da minha história, e que a primeira terapia que eu estudei, dentro das terapias integrativas, foi a terapia vibracional quântica, e a minha primeira professora foi a doutora Rosângela Arnett. E eu sou apaixonada pelo grupo Fisioquântico, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui meu arsenal que eu utilizo, né? Eu utilizo na minha própria vida e eu sempre participo dos treinamentos também que eles fazem, né? Da revista Quântica, com os médicos, todos os profissionais ali que são extremamente capacitados para identificar a causa, mesmo a raiz do problema. Acho que caiu de novo, mas vamos esperar, gente, que vai dar certo. Márcia, boa noite. Elo 4, Brindes, ali eu não sei o seu nome, mas boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos tratando aqui de um tema muito importante, que é o diabetes, né? E como podemos controlar aí a hiperglicemia, principalmente, que é a causa, né, do grande problema, da maioria do problema, é a hiperglicemia, o descontrole glicêmico, que vai levar a uma série de consequências e danificar vários órgãos, né? Todo o organismo vai sendo danificado por causa da hiperglicemia. Então, e o que nós podemos fazer como alternativa, como um tratamento, não digo nem alternativa, para mim é o principal, porque se não houver uma mudança no seu estilo de vida, né? Porque nós não vivemos de remédio, como eu falei aqui. Nós não somos feitos, nosso corpo não é feito de remédio. Mas o nosso corpo é feito de nutrientes. E quando falta os nutrientes, nós não temos aqueles nutrientes adequados, é que nós vamos adoecer. E nós estamos adoecendo porque estamos colocando combustível errado, nutrientes errados. Estamos tendo uma alimentação, uma dieta que está levando as pessoas a desenvolver obesidade e diabetes. Então, quais são os fatores de risco para o diabetes tipo 2? É o estilo de vida, a má alimentação que nós temos hoje com produtos industrializados, coisas que não são vivas, que são processadas,
que são ali aditivadas com química, com aditivos, com corantes e tantas coisas ali que os alimentos industrializados possuem. Até eu levei um susto muito grande quando eu descobri que todos os farináceos, todos, tá, industrializados, eles contêm uma grande quantidade de insetos moídos. E isso pode ser a causa de muitas alergias e até doenças autoimunes. Quando nós consumimos os farináceos, porque na legislação é permitido que tenha uma certa quantidade ali de bichos moídos junto com a farinha que a gente ingere, seja de trigo, até mesmo uma farinha considerada saudável, como a farinha de arroz, por exemplo, tá? Então, hoje nós estamos assim cercados de coisas que vão nos adoecendo, que vão nos intoxicando, porque nós temos um corpo, nós ganhamos um corpo perfeito, mas a partir do momento que aquilo que a gente come não traz nutrição, porque nosso corpo precisa, nosso corpo é enzimático. Para produzir as enzimas, para filtrar, para metabolizar, para tudo, o nosso corpo precisa de nutrientes, as vitaminas e os minerais, que a gente só consegue através da alimentação. Não é possível ter saúde sem uma alimentação adequada. E se a nossa alimentação é puro carboidrato, como vem acontecendo hoje, o que a gente come? A nossa dieta atual é basicamente carboidratos refinados, né? Quem não gosta da pizza, do macarrão, da batata, do arroz, enfim, se você for olhar a alimentação do brasileiro, do pão, é basicamente carboidrato. E carboidrato na sua forma simples. E o açúcar, né? O açúcar é considerado, sim, um alimento, um produto cancerígeno. É comprovado cientificamente isso. Que não só é cancerígeno, como ele também, com o seu metabolismo, ele vai mexer numa parte muito importante lá dos nossos neurotransmissores, que é na parte da dopamina. Inclusive, ele vai ocupar ali uma parte no receptor que é como se fosse a ação de uma morfina, por exemplo, no nosso cérebro, causando muito prazer. Por isso, é muito difícil a gente conseguir tirar. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, estou esperando a minha candidata. Aqui, só um minutinho. Tá chegando de novo minha convidada. Pessoal, Letícia, boa noite. Márcia, boa noite. Estou aguardando a minha convidada, que caiu a internet. Ela está voltando, só um minutinho, tá? O assunto hoje é muito importante, porque disso depende, sim, a saúde de muitas pessoas, né? Trazer a conscientização do que eu posso fazer para eu não desenvolver o diabetes, ou se eu tenho diabetes, o que eu posso fazer para não ter as complicações. Então, essa é a importância do nosso programa, da conscientização, que nós, profissionais da saúde hoje, nós estamos preocupados, sim, para que as pessoas venham ter conscientização, conhecimento do que é que está adoecendo as pessoas. Nunca se viu tantas doenças como nós estamos vendo hoje. Então, o que está acontecendo? Que o mundo está doente, não é só aqui. Isso não é só aqui no Brasil, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar a Dulce voltar. Voltando. Desculpa, viu? A internet estava pegando. Muito bem-vinda e pode continuar. Obrigada. Eu estava escutando você falar e realmente é interessante, Patrícia, todo mundo quer ter saúde. E a gente se esquece como que o componente emocional ele influencia ao gerar patologias. Você sabe que as emoções, qualquer tipo de emoção, elas geram neuropeptídeos tóxicos que vão parar no órgão mais fragilizado. E na questão, principalmente da diabetes tipo 2, o que acontece muitas vezes? A pessoa come e come muito, tentando preencher aquele buraco emocional dentro de si. Então, ela quer um prazer imediato, porque a comida, o açúcar, ele dá um prazer imediato. Era isso que você estava comentando sobre a alimentação, né? Então, quando ela come carboidratos, principalmente, né? A diabetes tipo 2 está intrinsecamente relacionada com o excesso de carboidrato,
que vira açúcar no sangue. E ele é um prazer imediato. Então, preenche aquele buraco emocional. Só que como não tem enzimas de alta qualidade, proteínas e vitaminas, as células continuam com fome. Por isso que a pessoa come incessantemente, porque ela não supre nem o buraco emocional e nem a fome celular de elementos saudáveis. Dulce, olha, é fantástico isso você ter falado, tocado nessa parte emocional, porque todas as pessoas que acabam desenvolvendo tanto sobrepeso, obesidade, muitas vezes tentando preencher esse vazio, né? Esse vazio por algo, tentando preencher com a comida. Tendo a comida ali como a fonte de prazer, né? A fonte de prazer, ou até com um grande significado ali. Por quê? Porque quando você come, eu mesma, eu tinha, quando a gente se reunia, a gente comia muito. Então, tem aquele significado de amor, de família, né? Quando o cérebro faz aquela ligação, então é muito difícil você não se reunir e comer muito, sempre comer em excesso. Então, eu desenvolvi uma compulsão alimentar muito grande, no qual eu cheguei ao ponto que todos os dias eu passava no mercado, porque eu tinha que me cercar de coisas gostosas para comer. Né? E eu fui engordando, eu tinha mais de 80 quilos. E no auge de tudo isso, né, depois dos 40, o presentão, diabetes. Veio presente, né? O diabetes. Mas veja como foi uma coisa que veio sim de um fator emocional. Né? Teve a causa emocional também. Porque é muito difícil a compulsão alimentar, principalmente quando ela está ligada ali, faz essa correlação da comida, né? Comida e prazer. Sim, mas você sabe que na terapia quântica, ela é fantástica, né? A linha, ela trata qualquer patologia, qualquer faixa etária. E qual que é a grande vantagem? Não tem residual químico, não atua no campo bioquímico, atua no campo biofísico. Então não tem efeito colateral. Tanto crianças, recém-nascidos como grávidas, eles podem usar. E nessa questão específica da compulsão alimentar, existe um produto quântico que eu gosto muito. Olha que interessante a correlação. Quando a pessoa ela ingere muito doce, açúcar, e a gente sabe que o carboidrato, dentro do carboidrato, é aquele de baixo valor, né? Açúcar, pão, massa, macarrão, arroz, né? Então, arroz branco, normal. Então, o carboidrato em excesso, ele vira açúcar no sangue. E existe um produto quântico que ele tira a compulsão, aquela voracidade, aquela... Ai, eu preciso estar mastigando. Ele se chama cromo, mas não é qualquer cromo, é o cromo Ion Quantic. Ele é maravilhoso, inclusive na questão da diabetes, porque ele tira a compulsividade. Interessante, Patrícia, que o doce, o açúcar, ele depleta o cromo do organismo. Olha a inter-relação. Quanto mais carboidrato você ingere, mais ele se transforma em açúcar no seu sangue e vai depletando o cromo. Então, é uma bola de neve, o corpo pede mais. É o que você falou, é neurotóxico. Vira realmente uma droga, né? O corpo precisa daquilo. Mas quando você usa o cromo Ion Quantic, ele corta esse ciclo. Ele te devolve a segurança emocional para olhar para uma mesa cheio de tortas, de roscas com creme maravilhosas, e seu cérebro diz assim: eu vou escolher esse sim, esse não. O cromo te ajuda a ser seletivo. Ele tira essa gana pelo carboidrato. Legal, olha, né? Incrível, incrível. Eu gosto muito de usar também um produto da Physioquantic, produto quântico, que é o Reduçan. É o Reduçan. Porque ele tem o cromo, e você vai saber melhor do que eu todos os componentes dele. E é excelente para o metabolismo. Poderia falar para a gente um pouquinho sobre ele? Isso. O Redusan, ele equilibra muito dois órgãos mega importantes no nosso organismo.
São órgãos que, inclusive, eles participam em acelerar o nosso organismo. Todo organismo estagnado, ele acumula toxicidade, acumula gordura. Existe a matriz extracelular, que fica do lado de fora das células. Então, ali ficam os componentes bons que precisam entrar para as células, mas também fica o resíduo da metabolização celular, que precisa ser excretado. Então, essa matriz celular, ela precisa ser limpa diariamente. Por isso, a ingestão de água é muito importante. É muito importante o exercício físico para a oxigenação celular. Mas vamos, então, ao Redusan. O que tem dentro do Redusan que faz tão bem para a Patrícia e para um monte de outras pessoas? Ele tem a frequência do cobre, ele tem a frequência do cromo, ele tem a frequência do zinco e do iodo. Zinco, imunológico, cobre, antibiótico natural. E o cromo, ele dá segurança emocional. E, além de tudo, ele equilibra o pâncreas e a tireoide. Porque você sabe que hipotireoidismo, ele estagna o organismo. Ele desacelera, então acumula gordura e toxinas. Fantástico esse produto que você usa, é maravilhoso, viu? Sim, maravilhoso. Porque uma das coisas que acontece com a pessoa, principalmente quem tem já diabetes, né? Ou tem problema de resistência à insulina, que é a glicação. E a glicação, ela simplesmente destrói os receptores de insulina. E não só os receptores de insulina, ele vai destruir também os receptores também dos hormônios. E dos hormônios da tireoide. Né? Sim, sim. Então, só comentar sobre isso, sobre a diabetes tipo 2, ela está muito relacionada, então, com a síndrome metabólica. E o que envolve a síndrome metabólica, né? É a desregulação da insulina, é a resistência à insulina que você comentou, que leva a uma exaustão do pâncreas em fazer insulina ruim. Então, ele produz uma hiperinsulinemia ou a hiperglicemia. O excesso de açúcar no sangue, cai aquilo que você comentou, ó. O sangue, ele é quentinho, ele é morninho. Então, excesso de açúcar no sangue quente, acontece o quê? Caramelização, a glicação. E qual é o grande perigo disso que você está comentando, Patrícia? Endurecimento dos vasos. É por isso que o diabético, o grande problema do diabético é a microangiopatia, né? O endurecimento, a perda de função dos microvasos. E, pior ainda, a microangiopatia, ela produz a macroangiopatia diabética. E a gente lembra de alguns casos, né? Eu tive um caso desse na minha família, com a minha mãe, porque por mais que a gente ame e queira ajudar, a pessoa tem personalidade própria, não é? E todas as vezes que eu vou lá na casinha dela, esse domingo eu fui de máscara, né? Ela tem 85 anos, é uma mulher fantástica, criou 6 filhos, eu admiro muito ela. Tenho muito orgulho da minha mãe. E eu digo para ela, né? Eu falo, mãe, a maior herança que a senhora me deixou foi a alegria, a disposição, o ânimo, porque isso daí a gente tem como desenvolver com os produtos quânticos, mas foi a herança que ela me trouxe. Mas todas as vezes que eu vou lá, Patrícia, eu sempre acho um docinho escondido no fundo da geladeira. E o que ela tem? O que a gente tenta reorganizar no corpinho dela, que ela é pré-diabética, né? Ela já está com um pezinho lá. Ela tem, então, aquela retinopatia diabética. Olha o perigo. Quando os microvasos da retina começam a ser prejudicados, né? Por essa caramelização que o sangue sofre com o açúcar e o sangue quente. Carameliza tudo, começa a prejudicar todos os sistemas do organismo. E há uma danificação em todos os órgãos. Talvez as pessoas, o que eu me preocupo hoje, Dulce, é conscientizar, porque eu trabalho no posto de saúde. E eu vejo assim, um aumento cada vez maior de pessoas pré-diabéticas. Sim.
E o que é esse pré-diabético? O pré-diabético indica que você já tem um forte risco de realmente se tornar o diabético, né? Desenvolver a resistência à insulina. E com a resistência à insulina, com o tempo, pode haver aí um pane, né? O pâncreas, realmente até chegar a parar de produzir insulina, né? Então, qual que é a minha preocupação? Minha preocupação é que as pessoas tenham consciência do que elas podem fazer nesse período, principalmente, porque quanto antes for diagnosticado um problema já de resistência à insulina, quanto antes a pessoa tomar consciência de que ela precisa mudar, porque precisa entender o quê? Que existem os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Está relacionado à alimentação, ao estilo de vida, ao sobrepeso, à obesidade, que vai causar também outras coisas, como desbiose intestinal, que a gente sabe, a inflamação, o estresse oxidativo e a glicação, que é pior no diabético, né? Que é pior. Então, qual que é a nossa preocupação em trazer a consciência de que quando a pessoa está pré-diabética, ela pode reverter o quadro. Uhum. Então, eu quero muito trabalhar com você que está aí pré-diabético, que é possível reverter. Por quê? Quanto mais tempo você demora, mais lesão. Porque quanto mais lesão você tem, mais difícil reverter, certo? Você pode ter o controle. O que eu costumo dizer assim, ter diabetes não é sentença de morte. Se tratada adequadamente. E o que a gente vê é que não está tendo controle adequado. A gente está vendo pessoas morrerem, sendo amputadas, morrendo com 50 anos, 30 e poucos anos de amputação, cega, numa mesa lá de hemodiálise. Tá? Eu perdi o meu pai com 44 anos. Uau. Qual foi a causa principal? Diabetes. Ele bebia também, né? Mas casou as duas coisas, foi fatal. Então, o diabetes é sim uma doença grave, né? Sim, mas sabe isso que você está comentando? Você é uma vitoriosa, realmente. Você é uma pessoa resiliente, que você deu a volta por cima do problema e está aí linda hoje, né? Super saudável e se cuidando cada vez mais. A ciência comprova, Patrícia, que a epigenética hoje, tudo aquilo que nos rodeia, ela conta muito mais do que a genética. Se você se cuidar, conforme você estava comentando, você consegue inativar alguns genes que você herdou dos seus pais, dos avós. É o tal do arquétipo patológico, né? Então, aquilo que está escrito no seu DNA, talvez ele nunca aflore se você cuidar da base, que é a alimentação. Você sabe que nessa questão existe um produto quântico que ajuda muito. É interessante a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem que tem ferramenta, tem ajuda que funciona. Às vezes e tem efeito colateral, né, Dulce? Isso, maravilhoso. Como que tá a minha imagem aí para você, Patrícia? Tá saindo tá bem? borrada. Ah, tá borrada. Que dó. Por que será, hein? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí. Tá. Cancelei aqui. Vamos ver. Não sei por quê. Será? Tá borrada, que pena. Pessoal, dá um alôzinho aí pra gente. Vê se vocês estão conseguindo ver a Dulce. Se a imagem dela tá legal. Dá um alôzinho pra gente. Sem borrão. Sem borrão. Eu estou vendo uma participação aqui, ao vivo. Vamos ver. Deixa eu solicitar aqui, ó. Moze, eu não sei por que tá parado aqui na minha tela. Moze, você tá conseguindo me ver sem estar borrado? Dá um joinha para mim, se você tá conseguindo me ver. Dá um alô aí, gente, para ver se a imagem tá boa. Não, não tá. Então fala que vamos solicitar do meu. Eu vou fazer uma solicitação do celular do meu marido, Patrícia. Vê se, tá bom. Vê se com o dele melhora. Vamos ver se melhora. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Tá. Já mandei. Ela já volta. Está embaçada essa. Enquanto isso, vamos conversando aí. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida. Olha, nós estamos falando de um assunto, gente,
que as pessoas estão sofrendo Certo. muito por conta do diabetes, né? Do pré-diabetes, pré-diabéticos. E as pessoas não estão sabendo. Olha lá, tá borrado. Fala, já foi solicitado, pede para aceitar ali. Aceita para mim essa solicitação de Luiz Viana, Vamos Patrícia. ver. Vamos ver se com esse melhora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Luiz Viana. É meu marido, faz 25 anos. Olha, não... Peraí. Luiz Viana. Luiz Viana. Marta. Luiz Carlos Viana, isso? Isso. Agora vai, agora vai. Agora vai, hein, gente? E aí, agora? E aí? Tá dando para ver sem borrão? Agora ficou com som. E agora? Melhorou o borrão? Peraí, deixa eu tirar. Tira. Eu vou segurar. Agora ficou com... Pede paciência, pessoal. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que a gente está arrumando. Só um aqui. pouquinho, tá, pessoal? Tá. Eu vou ensinar um quântico que ajuda a pessoa a ter decisão, a conseguir realizar tudo que ela quer na vida. Inclusive parar de fazer as coisas de maneira compulsiva. Melhorou? Olha, para mim não melhorou, Dulce. Não melhorou? Pessoal, não melhorou, tá mais borrado. Mais borrado? Mais então tá borrado. bom. Vamos continuar assim mesmo. Olha, deixa eu te falar sobre... Celinha, boa noite. Um beijo, viu, querida? Ô, Patrícia. Boa noite. Existe um quântico maravilhoso que ele empodera neurônios, que são as células do sistema nervoso, e as sinapses, as pontes criadas. Ele dá foco, dá inteligência, ele dá determinação. Isso porque ele tem alguns componentes que vitaminam os neurônios e as sinapses. E ele leva energia para dentro das mitocôndrias cerebrais. Então, eu fico morrendo de pena quando alguns profissionais falam assim para as pessoas: olha, você tem que fazer exercício físico, você tem que se alimentar direito, procura uma nutricionista, mas a pessoa não consegue, ela não tem força, nem emocional e nem física para fazer isso. Então, anota aí, o nome do produto quântico é Consciêncios. O Consciêncios, ele dá empoderamento mental. Ele faz com que a pessoa consiga atingir os objetivos. Às vezes, quando eu não uso Consciêncios durante o dia, eu não consigo cumprir a minha agenda. Parece que fica complicado, parece que não dá tempo. Mas quando você usa Consciêncios, você consegue nitidamente cumprir toda a sua agenda. Com o Consciêncios, gotas ou gel, a eficácia é a mesma. A pessoa vai conseguir fazer as mudanças que ela precisa na vida dela. O Dulce, o pessoal tá falando ali, você é linda de qualquer jeito. Ah, é minha amiga, essa linha que eu amo. De São José do Rio Preto. Obrigada, Célia. Mas olha, quando a pessoa usa o Consciêncios, aí sim ela consegue começar a modificar a dieta. Não tem como tratar diabetes tipo 2 se não modificar a dieta. Tem que seguir uma dieta saudável. Tem que diminuir a ingesta de carboidrato ruim. E ela pode substituir por carboidrato bom. Olha, a maioria dos tubérculos, mandioca, batata doce, inhame, eles têm carboidrato que facilita muito o índice glicêmico saudável no nosso organismo. E uma outra coisa muito legal, Patrícia, é que todos esses tubérculos, eles são ricos em testosterona. Nós também temos. Então eu tô cheia de testosterona. Por isso que é animada, disposta, porque a testosterona, ela bota a gente para levar a vida, entendeu? Levanta e vai viver sua vida. Então, tem como substituir, né, por carboidratos bons.
Sim, inclusive eu fiz isso na minha vida. Até praticamente, quem me conhece sabe que eu não como arroz, tá? E eu fazia o arroz integral, né? Mas é muito raramente, eu deixei mesmo de comer arroz agora, sabe? É porque eu percebi que quando eu como arroz, eu tenho muita sensibilidade com carboidrato, extremamente, e eu meço isso. Basta eu comer qualquer tipo de carboidrato simples, que minha glicemia já sobe muito. Então, eu falei, eu não quero ficar enfrentando aí um risco, né, de uma piora por conta de eu ficar comendo, por exemplo, um arroz simples e batata. A batata inglesa, por exemplo, é muito raro. Eu nem compro batata inglesa. Então, o que eu gosto de comer é mandioca. Eu adoro mandioca, batata doce também, né? Inhame. E eu uso também alguns outros produtos aqui que substituem, porque a gente sabe que os legumes também têm carboidrato, né? Uma abóbora vermelha, aquela abóbora vermelha, eu amo. Então, Também. o que eu faço? Eu faço aquele fundinho com uma abóbora, coloco um peixe, coloco legumes, é o meu prato. E pronto, Saudável, a gente saudável. come, saudável. Né? Eu aprendi a fazer essa substituição e não faz falta nenhuma para mim. Pelo contrário, melhorou minha saúde. Então, eu fiz, inclusive, Dulce, contando um pouquinho da minha história também, falei sobre alimentação para a vida, porque eu descobri o quanto é importante a gente realmente mexer ali naquela feridinha, né? Sim. E mexer na ferida, de deixar de comer aquilo que você comia todos os dias, que era hábito. Sim, é verdade. E sabe que, às vezes, Patrícia, o que acontece com muitas pessoas? O espelho da visão dela está distorcido. Em que sentido? A gente sabe que tem algumas pessoas que se olham no espelho e se acham obesas e não são. É uma disfunção emocional que precisa ser tratada. Mas muitas vezes a pessoa não está obesa, veja bem, mas ela está acima do peso que a estrutura corporal dela aguenta carregar. Entendeu? Por exemplo, muitas mulheres que têm 1,69 m, por exemplo, 80 quilos, é sobrepeso para elas. O máximo seria 70 quilos, percebeu? Então, muitas vezes a pessoa não está obesa, mas está acima do peso, que é o limite para a estrutura corpórea dela. Então, tem que ficar muito atenta a isso. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui magrela, né? Altona e magrela. Eu tinha um complexo que eu era muito magra, né? E eu fazia de tudo para engrossar as pernas e tal. E com o passar da idade, né? Eu já tô com mais de 50 anos. Eu fui aumentando o peso e eu não me dei conta. Porque eu tenho as pernas e os braços magros, né? Mas o meio do corpo não. Então eu percebi que apesar de não estar obesa, eu tinha que emagrecer 10 quilos. Olha só, bastante. Mas não estava obesa. Só que aqueles 10 quilos, eles eram demais para a minha estrutura óssea, para o meu organismo. Entendi. Você viu que interessante? É, verdade. E eu digo também assim, que o índice de massa corpórea que eles contam e tudo mais, às vezes não conta muita verdade, né? Porque, por exemplo, hoje, eu fico na faixa de 64 a 65, nessa faixa. Quando eu chego a 66, eu já fico louca. Porque, né, quem já foi mais de 80, com a altura que eu tenho, sabe do que eu tô falando. Sim. Então eu já fico louca. Quando eu chego a 66, eu já fico, opa, perigo, perigo, perigo. Mas, como eu também pratico atividade física, aliás, não é bem, eu faço dança, né? Eu gosto muito de dança. Então, eu acho que cada pessoa tem que fazer aquilo que gosta, mas tem que mexer o corpo. Então, por eu fazer atividade física e, assim, dança e tudo mais, o meu corpo, ele modelou muito. Então, eu já não tenho, assim, por exemplo, barrigona saliente, eu tenho barriguinha, que é normal da minha idade e tudo mais, que eu fui mãe, aquelas coisas todas. Isso daí, né? Mas eu tinha uma barriga, que era aquela circunferência abdominal, muito grande, era bem saliente mesmo, né? Mas hoje não, para mim, 64 quilos, para mim tá bom.
né? Para mim tá bom. Mas pode ser que uma pessoa que tenha o mesmo peso que eu e até a mesma altura que eu, só que ela esteja com muito mais gordura. Sim. É? E não massa magra, né? Isso. Então é isso que tem que ser Entendi. observado também, né? O quanto de Sim, gordura e o quanto de massa magra que a pessoa tem. sim. Às vezes ela tem um peso, mas é de massa magra, né? E tudo Isso. isso que a gente está falando, nosso objetivo é saúde. Então a pessoa tem que ter em Saúde. mente, não é, Patrícia? A pessoa tem que ter em Sim. mente assim, olha, o meu gasto calórico, o meu gasto, queima de energia, queima de caloria, está sendo maior do que a minha ingestão de caloria. Então a matemática é simples. A gente tem que gastar mais do que ingere. Se a gente ingerir mais do que gasta, vai estocar. Então, nessa questão, Patrícia, o primeiro órgão, né, na questão da diabetes, né, o primeiro órgão que a gente tem que Ai, reequilibrar é o pâncreas, por causa da resistência insulínica. Então, tem dois produtos quânticos que são maravilhosos que fazem isso. Nossa, muito bom, linda. Então, eu vou falar sobre ele, o glicosept. O glicosept, o próprio nome já fala, sept de receptor, glico de glicose, receptores do pâncreas. Muitas vezes, o problema da pessoa não está na suplementação. Olha porque a frequência da terapia quântica é o grande lance, é o grande, assim, diferencial dessa linha. Quando a pessoa ingere só macromolécula, por exemplo, ela vai lá numa gôndola de farmácia, pega um suplemento vitamínico. É macromolécula, não tem frequência, não consegue entrar 100% dentro das células. Já um produto quântico, como o Energicept, ele tem a frequência para abrir os receptores celulares e levar a informação para o núcleo celular. É no núcleo que a vida acontece. É no núcleo que as células se replicam. Então, o que o glicosept faz? Ele aumenta a vibração nos receptores do pâncreas. Então, ele reequilibra a questão da resistência insulínica. Só que o glicosept, ele reequilibra receptor, o que entra e o que sai do órgão. Mas nós também precisamos reequilibrar o tecido do pâncreas, a circulação, a função dele. E quem que faz isso? É o glicólium. Isso! É o gotas do eu gel. usei também. Você usou também? Aí fica assim mesmo. Você usou gotas ou gel? Qual Eu você usei gostou mais? todas. Você usou gotas. Aí vai a gosto do freguês, né? O que a É, pessoa gostar mais, mas a eficácia é a mesma. Então, olha a diferença. O glicosept atua em receptor, o que entra e o que sai. Já o glicólium atua no tecido. Então, ele melhora a função do órgão, a função do pâncreas. Então, esses dois são indispensáveis para reequilibrar, para limpar essa diabetes tipo 2. E olha, se a pessoa associa com a dieta correta, existe grandes chances, e você é uma prova viva disso, dela sair desse quadro de diabetes tipo 2. verdade. Quanto antes, né? Quanto antes, por exemplo, a pessoa conseguir esse equilíbrio e conseguir tratar adequadamente, né? Maior chance de reverter o quadro. E eu tenho aqui também, gostaria que você comentasse, que eu assisti uma aula uma vez, né? Sobre esse produto aqui, o Croniflan. Por quê? Porque todo diabético e toda pessoa que tem uma doença crônica, o resultado disso, o que é? Uma inflamação crônica. Tem uma inflamação crônica. Então, vou passar para a Dulce, claro que é a nossa especialista aqui, para falar desse produto Croniflan. Certo. Essa linha do Dr. José Irineu, um médico muito conceituado, ele desenvolveu essa linha. O Croniflan, ele atua nas interleucinas anti-inflamatórias, né? São soldadinhos do bem que Deus colocou
dentro dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, para defender contra inflamação, contra vírus e bactérias. Então, o Croniflan, ele atua nas interleucinas anti-inflamatórias de todo o estágio crônico. E quando a gente fala em cronicidade, a gente lembra da diabetes, porque ela paulatinamente vai caramelizando, endurecendo os vasos e as artérias e inflamando. Então, o Croniflan é para todo estágio crônico. Então, a gente lembra que aquela cronicidade levou um tempo celular para ser estabelecida. Então, não é que o Croniflan vai levar o mesmo tempo, mas ele vai paulatinamente retirando essa cronicidade. E olha que tem tanta doença subclínica, não detectada em exames, que apresenta um quadro de cronicidade. Fibromialgia, por exemplo, não é verdade? Artrose. Todas as doenças. Hoje, Dulce, o que a gente percebe? Que é muito difícil não ter uma pessoa que está com um certo grau de inflamação. De leve Sim. a moderada a grave. Por conta do que a gente falou aqui, alimentação, toxinas e tudo mais. Desbiose, né? A desbiose intestinal. Então, é muito difícil ter uma pessoa que não tenha uma inflamação. É verdade. E muito interessante que esse Croniflan tem a duplinha dele, que é o Acuflan. O Acuflan, ele atua nas interleucinas anti-inflamatórias do agudo. Aquilo que está pulsando, aquilo que está inflamado, que está doendo. Então, são dois tipos diferentes. Mas, será que algum quadro crônico, ele pode ter alguma espécie de agudização? Pode. Por exemplo, a diabetes mesmo. Ela pode ser crônica, mas ela pode se encontrar em um estágio que ela está muito alta, muito inflamatória, muito prejudicial e desregulou todo o organismo. Então, nessa situação, Patrícia, você pode usar os dois, tanto o Croniflan como o Acuflan. Por quê? Porque eles atuam em interleucinas diferentes e os dois juntos vão fechar o quadro de maneira muito mais rápida. Olha que interessante, sem estourar o estômago, sem dar gastrite, né? Como alguns alopáticos, né? Anti-inflamatórios, que acabam com a mucosa estomacal. O produto quântico nunca vai fazer mal. Ele sempre melhora. E olha, nunca melhora uma coisa só. Ele melhora um conjunto de coisas. Isso é fantástico. É um benefício muito grande para nós que somos pacientes. Sim, sem falar, por ele ser sublingual ou uso, né, em gel transdérmico, ele é absorvido 100%. Por quê? Porque não vai passar pelo trato gastrointestinal e não vai correr o risco de não ser absorvido, como pode acontecer com cápsulas, né? Quando a gente ingere. Se você tiver qualquer problema no estômago, no intestino, já corre o risco, ou de não ser macromolécula, não ter aquela biodisponibilidade, porque não quer dizer que você está tomando um suplemento, uma vitamina, alguma coisa, que aquilo está fazendo efeito. Que aquilo está sendo absorvido. Às vezes você está jogando dinheiro no lixo, né? Jogando dinheiro fora. É verdade. E sabe, Patrícia, o quântico, ele tem um efeito fantástico, que a gente chama de magnetoelétrico. O que é isso? É instantâneo. Quando você pinga as gotas na mucosa, as papilas gustativas, elas absorvem e já jogam na corrente sanguínea. Quando você fricciona o gel na pele, passa derme e epiderme, ele já está na corrente sanguínea. Então, a gente chama esse efeito de magnetoelétrico, porque nós somos seres elétricos. Olha, lembra? Eletroencefalograma, mede as ondas elétricas do cérebro. Eletrocardiograma, mede as ondas elétricas do coração. Não tem como fugir disso. Então, quando existe uma disfunção no nosso organismo, já que nós somos seres elétricos, veja bem, as células, elas têm memória, elas escutam e elas emitem luz. Então, elas estão vivas. Quando existe uma disfunção no nosso organismo, nada mais lógico do que reequilibrar essa disfunção com produtos frequenciais.
que também carregam uma informação frequencial. É lindo isso, né? Sim, e sem falar também que os produtos quânticos, a gente também tem a linha de minerais, né? Que no caso do diabético, ele fica muito desnutrido. Há também uma grande desnutrição e a necessidade de minerais para ajudar nesse controle. Fala aqui para a gente mais alguns minerais que a gente poderia estar usando para ajudar nesse controle de glicemia, para ter mais nutrição, no caso de diabetes. Tá joia. Ó, eu vou comentar sobre o Adapt-M, que ele é específico para esse problema do diabetes tipo 2. O que é o Adapt-M da linha de frequenciais ion quânticos do laboratório? É a adaptação do metabolismo. Então, ele cerca essa questão dos desequilíbrios metabólicos, inclusive das enzimas pancreáticas. Mas quando a gente sabe que o diabético, ele é subnutrido, né? Justamente por essa questão da caramelização, que depleta muitas vitaminas e minerais. Então, a gente tem alguns produtos que eles otimizam o tratamento. Às vezes, com um produto só, você já repõe tudo que você precisa. Tem um produto que se chama Totalis. O Totalis, ele tem tudo, de A a Z, com uma vantagem. Ele tem a frequência, que abre o receptor e coloca essa comida celular lá dentro do núcleo. E uma grande prova de que ele realmente, 100% dele é absorvido pelo organismo, Patrícia, quando as pessoas compram qualquer polivitamínico nas gôndolas de farmácia por aí, que contenha o complexo B, a pessoa urina muito amarelo. Por quê? 40% daquele complexo B, que são macromoléculas, porque são ponderais, o corpo escoa para a urina. Por isso que a urina fica tão forte, tão amarela. O Totalis, ele tem tudo, de A a Z. Tem zinco, tem cromo, tem selênio, tem vitamina D3, tem vitamina C, tem o complexo B completo. Mas quando você toma o Totalis, a sua urina fica límpida. Ou seja, o seu corpo absorveu 100%. Então, o custo-benefício vale a pena. Não é verdade? Maravilha. Eu sou apaixonada pelos produtos quânticos, sou apaixonada pela... Inclusive, tem um produto também que é excelente, que é o Multicatal. Sim. Multicatal. Eu já tomei e eu indico também. Ele é fantástico. Você sabe que ele foi desenvolvido para quem passou pela cirurgia bariátrica. Por quê? Porque quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela tira um pedaço do órgão que é responsável pela absorção de vitaminas e minerais. Aí o que começa a acontecer com a pessoa? Em 100% de quem faz bariátrica. Começa a queda capilar, começa a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e fraqueza. Parece que tem um caminhão nas costas da pessoa. E os polivitamínicos receitados são macromoléculas, não conseguem entrar dentro do núcleo. Então, o Multicatal, ele foi desenvolvido especificamente para isso. Mas ele é fantástico para recuperar energia. A gente brinca que ele é o Red Bull do bem, sabe? E ele tem uma vantagem. Por exemplo, eu dei aula de manhã, que eu dou aula para as farmácias aqui da minha região, né? Falei mais de 1 hora ensinando as pessoas. Aí, à tarde, eu também, de terça-feira, dou aula, de manhã e à tarde. Fiquei mais de 1 hora ensinando outro grupo de farmácias. E para participar da live com a Patrícia, tomei o Multicatal. Para recuperar a energia. Porque assim, olha, ele te dá uma energia. Depois de meia hora que ele metaboliza no corpo, você ganha uma energia que não interfere no sono. Então, ele reequilibra o cortisol, aquela oxidação devido ao desgaste diário, ao cortisol, entendeu? Então, ele até ajuda na questão do sono. Mas ele é fantástico, você tem razão. Ele é muito bom. Ele é um polivitamínico também. E possui, aliás, ele possui os aminoácidos, né?
essenciais para a produção de ATP, que é a energia das células, né? Percebeu? E que Percebeu? a gente não, o corpo não produz, a gente precisa. Então, se a gente não metabolizar, por exemplo, uma proteína, não vai ter. Justamente. E olha, em casos que a pessoa se encontra completamente depletada, já peguei vários casos assim, sabe quando a pessoa vai empurrando com a barriga? Tá esgotada, tá cansada, mas não para de trabalhar, aquela rotina frenética, emprego, família, e aí ela se pega diante de uma falência adrenal, de um estresse, esgotamento total. Porque o multicatal, qual é a dosagem dele normal? Um sachê diluído em água uma vez ao dia. Mas a pessoa que está completamente depletada, você deve e pode dar um sachê do multicatal pela manhã e um sachê à tarde, durante um mês. Patrícia, a pessoa recupera 100%. Só um mês. Um mês. A pessoa recupera 100%. Aí eu te pergunto, diante dessa pandemia que a gente vive, visto que o multicatal blinda o imunológico, não vale a pena a gente usar mês sim, mês não? Vale. Não é Vale muito verdade? a pena. Vale. São, E eu são, falo assim, se você, porque eu trabalho muito, né, com essa parte de nutrição. Se você fosse mandar manipular, ou se você fosse comprar separado, ele tem até a coenzima Q10, né? E eu procurei todos os ativos que uma mitocôndria precisa, né? Do que o organismo precisa para transformar tudo em energia, para entrar aquela energia dentro da mitocôndria. Então, são muitos, né? A B3, a B5, a B9, e mais todos aqueles aminoácidos, e mais a coenzima Q10, e mais isso, e mais aquilo. Se você fosse comprar separado, ou se você fosse mandar manipular, eu não sei nem qual que seria o valor que você iria pagar para ter um produto como o multicatal. Sim, e isso que você falou é fantástico, porque a coenzima Q10, a ubiquinona, ela leva energia, ela não pede licença, ela leva energia para dentro das mitocôndrias. Então é como se ela te erguesse, ela te dá um fôlego a mais. Nós estamos aqui falando de núcleo celular, nós estamos falando de onde a vida acontece. Se você leva energia para dentro das suas células, você não gera doença. Você não gera patologia, você gera equilíbrio celular. E olha, Patrícia, eu vou te falar uma grande verdade. Não tem esse nem aquele. Hoje em dia, até as crianças, elas têm uma carência de vitaminas e minerais muito grande. Porque o solo é ilusão, quem acha. Eu me alimento super bem. Eu como brócolis, eu como espinafre. É ilusão. O solo onde essas plantas crescem não tem mais a quantidade de minerais que tinha antes. Eles exauriram o solo devido a essa gana, né, esse materialismo, o consumismo, que eles não deixam o solo descansar. A remineralização do solo. Então, todo mundo hoje tem uma carência muito grande de vitaminas e minerais. Talvez essa seja a base de toda a patologia. E é o que hoje está se provando a ciência. Todo profissional da saúde hoje tem que estudar nutrição funcional, tem que entender de alimentação, tem que entender de dieta, o que um alimento faz no corpo, tem que entender de suplementação, tem que entender. Porque não tem como hoje você ser um profissional da saúde se você não entender disso, não é, Doce? Isso mesmo. E se você me permite aqui, eu queria dizer, né, que eu estou finalizando um curso justamente para os terapeutas, para os profissionais de um modo geral. Já tem muito médico, muito dentista, fisioterapeuta, que já deixou o nome na lista, né? Eu estou finalizando, porque eu sou perfeccionista, eu quero fazer um mega curso, eu vou pegar na mão dos profissionais e eu vou ensinar exatamente qual o caminho que ele deve trilhar em cada patologia, em cada especialidade. Pediatria, cardiologia, psiquiatria. Quais são os quânticos que ajudam as pessoas nessas situações? Então, ele vai ser
um curso direcionado para os profissionais e para aquelas pessoas que desejam ser terapeutas. Vai ser um curso certificado, mas a pessoa que fizer esse curso comigo, ela vai ser capacitada a dar palestra sobre os quânticos. De tão bem que ela vai Nossa, que aprender. maravilha, eu sou uma candidata. Já está dentro. Como eu falei para você, eu sou uma pessoa que eu faço um curso atrás do outro, né? E eu só não iria fazer, você lembra? Eu falei para você, porque eu tô com 3 cursos aí em andamento. Mas com certeza eu serei sua aluna. Vai ser um grande prazer, viu? Ó, nosso tempo está esgotando. Posso só deixar os meus canais aqui de comunicação? Deixa, pode deixar, fica à vontade. Muito obrigada, viu, Patrícia? Você, além eu que de ser agradeço, linda, uma honra. Além de ser linda, você é um amor de pessoa. O meu canal no Instagram é Dulce Viana Terapia Quântica. Dulce Viana Terapia Quântica. E o meu canal no YouTube é TV Espásio com Dulce Viana. TV Espásio com Dulce Viana. Por favor, se inscreva lá no meu canal e me siga no Instagram, por quê? Nesses 23 grupos que eu participo, que tem vários profissionais, todos os protocolos que eles me pedem, eu respondo lá no Instagram, que é um meio mais público. Aí todos os grupos têm acesso. Então, lá tem muita informação sobre alopecia androgenética, má circulação dos membros. Tem um monte lá, muita informação para ajudar os profissionais. Muito obrigada. Eu fiquei, como eu te disse, né? A gente se conheceu através de um grupo que a gente participa, da doutora Elisete Kaffer, que é a nossa instrutora em saúde capilar. E eu fiquei muito honrada de te conhecer e com certeza eu quero sim ser uma das suas alunas lá também, fazendo esse curso seu para ficar cada vez mais, né, ali poder aperfeiçoar o meu trabalho, porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. E eu trabalho também, deixando aí, né, pessoal, especificamente, né, o meu grupo que eu trabalho é com obesidade e diabetes e agora saúde capilar. Então, eu já deixo aí o pessoal que me conhece, quem é aí do público da Dulce também, que possa estar aí me seguindo nas redes sociais. Sim. Sabe, Patrícia, por que você ama seu trabalho? Porque você ama gente. O que tem valor na vida são os seres humanos. E olha que eu sou apaixonada pelos buracos negros, campo gravitacional diferente. Eu amo, mas ser humano não tem igual. É a criação mais linda de Deus. E que alegria a gente tirar um irmão, um ser humano, da dor e do sofrimento. Não é verdade, Patrícia? É verdade, porque a minha busca foi essa. Minha dor foi essa. Começou pela parte emocional, levou para obesidade, diabetes. Enfim, eu conheço a dor humana. Então, a gente que já sofreu muito sabe. E o que eu desejo é que as pessoas não sofram as consequências. Se a gente pode evitar, não é? Se a gente pode evitar e a gente tem produtos e a gente tem condições de fornecer isso para as pessoas, né? Nós temos condições de fornecer, olha, existe um caminho, existe uma alternativa. Aliás, que eu não digo nem que é alternativa, que essa é a medicina do futuro. Né? Sim, a medicina do futuro é essa, que nós somos feitos do quê? De nutrientes, daquilo que a natureza nos deu. Então, nós não somos feitos de medicamentos. Muito obrigada, querida, pela sua participação. Eu sei que você já tem um compromisso logo em seguida. É muito verdade. Obrigada que você possa muitas vezes estar aqui compartilhando seus conhecimentos com a gente. Gratidão. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém. Você também. E um beijo a todos vocês que participaram aqui conosco. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, querida.